The Colbrin Bible. A Bíblia de Bronze da Bretanha. Reportagem de Lígia Cabuz. Nos últimos 50 a 70 anos, a cristandade viu a arqueologia e a história desencavarem de passados distantes numerosas Bíblias apócrifas. Embora tenham sido ignoradas pelo Vaticano, representante da Igreja Cristã Católica Apostólica Romana Ocidental, essas Bíblias excomungadas contêm informações que preenchem numerosas lacunas notáveis nas escrituras canônicas tradicionais. Eventos como a infância e a vida de Maria de Nazaré, de José, infância de Jesus e outras passagens completamente ausentes dos 4 evangelhos sinóticos e demais textos do Novo Testamento. O Colbrin Bible é uma coleção de textos que foram resgatados de um incêndio na abadia de Glastonbury, em 1184 d.C. Diz a lenda que o incêndio foi criminoso e visava justamente destruir livros considerados heréticos, entre eles, mais este apócrifo, o Colbrin. Em uma época na qual a bênção dos papas legitimava o poder político, os soberanos e candidatos a soberanos tinham de obter e preservar a sanção divina ao seu direito ao trono. E ainda, naquele tempo era fato histórico, de conhecimento corrente, que os 1920 acres e cerca de 7,7 km² do território de Glastonbury era considerado, tradicionalmente, a terra da família de Jesus. Terra sagrada, um reino independente, que não pagava impostos a coroas e representava uma ilha de mistério e religiosidade extremamente embaraçosa para as autoridades político-religiosas. Uma história que não estava na Bíblia Católica. O livro escapou do fogo porque muitos dos manuscritos estavam grafados em finas lâminas de metal, de bronze. Por isso, é chamada Bíblia de Bronze. The Cold Antraste. Desde o incêndio da abadia, essas escrituras Colbrin foram escondidas e passaram a ser protegidas por uma sociedade secreta por mais de 800 anos, até os dias de hoje. A sociedade é conhecida como The Cold Antraste, ou os Coldianos. Sobre essa sociedade sabe-se muito pouco, apenas que no começo do século XIV existia na Escócia uma comunidade liderada por um certo John Could. Seus seguidores foram chamados Coldianos. Os Coldianos eram os herdeiros de uma sociedade mais antiga e misteriosa, a Sociedade de Caelid, e guardavam a tradição de serem os guardiões de algo a que se referiam como o Tesouro da Bretanha. Os Culdians. A palavra Culdia deriva de Cud que, por sua vez, tem origem no termo Caelid, usado para designar os primeiros cristãos chegados à Bretanha, em 37 d.C., conduzidos por José de Arimateia. Caelid, ou Keiled, significaria estrangeiros sábios ou wise strangers. Outra etimologia sugere que Cud, em sua origem, é uma palavra celta traduzida na expressão servos de Deus. Histórico. Ninguém sabe quem escreveu os textos. São vários autores e diferentes épocas. Os textos abordam desde a criação do mundo até os primeiros registros do cristianismo e sua doutrina. Porém, o aspecto mais curioso desta Bíblia de bronze é a revelação da presença de judeus nas Ilhas Britânicas em uma época muito recuada até um período mais recente. Desde o Êxodo, passando pelos tempos dos profetas hebreus e chegando à diáspora dos cristãos perseguidos dos primeiros anos depois de Cristo. Um registro que não aparece nos estudos mais gerais e conhecidos da história do mundo. Uma das crônicas do Colbrin relata a migração de judeus para a Escócia. Outro trecho fala da Irlanda. Escócia. A terceira parte do Colbrin Bible relata o êxodo, a saída do Egito depois de 400 anos de escravidão, a época de Moisés. Naquele tempo, contemporâneo de Moisés, viveu a princesa Escota, filha de Ramsés II. Ela teria sido uma das muitas princesas que cuidaram de Moisés na infância. Casando-se com um nobre hebreu, Escota mudou-se com o marido. Deixando o Oriente Médio, o casal foi viver na Bretanha, na região hoje conhecida como Escócia, ou seja, o nome do país seria derivado do nome da princesa egípcia. Irlanda. O profeta Jeremias teria escapado da escravidão na Babilônia, nos anos 600 a.C., dirigindo-se para o norte africano, para a Etiópia. Dali seguiu o caminho até alcançar a Bretanha onde, hoje, encontra-se seu túmulo. Na Irlanda. Em sua fuga, levou consigo a filha do rei Zedequias, da casa do rei Davi, o místico ancestral de Jesus. Nesse contexto, ocorreu que Ana, aquela que foi avó de Jesus, nasceu na Bretanha. Eis a razão por que os sobreviventes do cristianismo nascente
especialmente aqueles mais próximos e familiares de Jesus, depois da crucificação, sendo postos fora da lei, migraram para a França e para Glastonbury, Inglaterra. Eles tinham família e aliados na Europa Ocidental. Essas pessoas conheciam e compreendiam os ensinamentos contidos na Escritura Cobrem muito antes da versão corrente da Bíblia ter sido compilada, em 325 d.C., por iniciativa do imperador Constantino, durante o Concílio de Nicéia. As 10 tribos perdidas. Glenn Kimball, acadêmico de comunicação, pesquisador de textos antigos, acredita que a palavra Brit, de Britain, ou Bretanha, esta palavra não é de origem inglesa, é hebraica significando aliança. Os ingleses consideravam a si mesmos como o povo da aliança, evocando uma ancestralidade judaica situada na época da submissão do povo hebreu ao Império Assírio estabelecido na Mesopotâmia no século VIII a.C. A mesma etimologia propõe que o termo Saxon, ou seja, Saxão significa filhos de Jacó. Diz a lenda que as 10 tribos perdidas de Israel são os antepassados dos povos anglo-saxões. José de Arimateia e Glastonbury. O Evangelho de Cailed, assim como outras fontes apócrifas que tratam da biografia de Jesus e dos primeiros tempos do cristianismo depois da crucificação, relata a trajetória de personagens que nos evangelhos canônicos são citados apenas de passagem, sem maiores esclarecimentos. Uma dessas figuras é José de Arimateia, o homem que reclamou o corpo de Cristo junto às autoridades romanas, aquele que providenciou o sepulcro novo. No Cailed, assim como em outros evangelhos marginais, José de Arimateia não é apenas um simpatizante da nova doutrina. Ele é parente de Jesus. Tio de Maria. Ele teria fundado a primeira comunidade cristã na Bretanha, precisamente em Glastonbury, onde foi construída a primeira igreja do mundo, em 63 d.C. Segundo James D. Tabor, em A Dinastia de Jesus, há lendas de que Jesus foi à Índia quando criança para estudar com mestres hindus. Talvez as histórias mais fantásticas sejam as de Jesus viajando quando menino para a Grã-Bretanha com José de Arimateia. Segundo estas lendas, José, tido como tio de Maria, era um mercador de estanho e fazia viagens de negócios regularmente para Cornualha, a cidade de Glastonbury, no sudoeste da Inglaterra, na antiga ilha de Avalon. Até hoje comemora essa tradição. Depois da morte de Jesus, José de Arimateia não somente cuidou das formalidades funerárias do Messias, mas, também, segundo os apócrifos, migrou para a França em comitiva que incluiu Maria Madalena e o apóstolo Tiago. Mais tarde, José de Arimateia se estabeleceu na Inglaterra. A origem da Bíblia de bronze. A origem do Cobrem Book pode ser definida em uma palavra: desconhecida. Tudo o que se sabe sobre essa origem são especulações. Todavia, o conteúdo do livro parece ser uma coletânea de outros textos apócrifos judaico-cristãos. Antigo Testamento, Evangelhos e uma curiosa literatura própria do cristianismo em seus primórdios na França e nas Ilhas Britânicas. Essa literatura local é especialmente relacionada com a mística de Glastonbury e o registro da passagem e presença de judeus, na região, na antiguidade. Ali existem registros de passagem dos primeiros apóstolos cristãos, em um período pré-romanização entre povos chamados bárbaros. Eram os celtas, francos, bretões, anglo-saxões. Desconhecida por centenas de anos, essa Bíblia da Bretanha surgiu do nada nos primeiros anos da década de 1990. Em 1992, um dos últimos Cúdias, um guardião do cobre, enviou cópias do livro para 2 editoras, uma norte-americana e outra neozelandesa. Em 1995, a primeira edição foi publicada. Na Nova Zelândia, os novos Cúdias encarregaram-se da edição. Correm rumores de que outros exemplares antigos do Bronze Bible existem no Líbano, Inglaterra e Vaticano. O livro. A Bíblia de Bronze é composta do cobre, propriamente dito, e de outra coleção de textos reunidos no chamado Coel Book. São 11 livros ou capítulos divididos em 2 partes. Os primeiros 6 livros são os textos egípcios, que teriam sido escritos por sábios judeus egípcios no período do Êxodo. Os 5 livros restantes são textos celtas ou Evangelho de Cailed, uma espécie de evangelho bretão que contém 11 livros. Primeiro, Criação. Segundo, Coleções. Terceiro, Rolos. Quarto, Filhos do Fogo. Quinto, Manuscritos. Sexto, Moral e Preceitos. Sétimo, Origens. Oitavo, Ramo.
também chamado genealogias. 9. Lúcius. 10º. Sabedoria. 11º. Livro da Bretanha. Essa primeira parte sobre a Bíblia de bronze termina aqui. Eu soube que os terráqueos atuais não podem suportar vídeos sérios por mais de 1 minuto. Então, já passei muito do ponto. No próximo vídeo, que já está no canal, cujo link você encontrará no comentário fixado, apresentamos a versão Kolbrin para a tradição dos anjos caídos e tradução inédita e humana de 20 versículos desse texto que tratam da criação do mundo e da antropogênese. Por enquanto é isso. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e, mais importante, o seu comentário. O que você acha desse apócrifo? Essas lendas inspiraram o best-seller O Código da Vinci do escritor Dan Brown. Tem fundamento? Ou é manipulação? No segundo vídeo, quando você ouvir um trecho, as coisas vão ficar mais claras. Fique de olho no canal, acompanhe nosso trabalho e obrigado por assistir.